Quero dizer da honra que é receber aqui no Creative Talks um jovem talento da psicologia, alguém que já transmite muita segurança, mesmo sendo tão jovem, e apresenta múltiplas habilidades. Ezequiel Carvalho, psicólogo, especialista em psicologia corporal, trabalhou como psicólogo responsável técnico da Clínica de Psicologia da Unicef, é psicólogo clínico em consultório, realiza palestras, workshops na área de saúde mental e em 2024 lançou seu primeiro livro digital, denominado A Revolução da Psicologia Corporal, decodificando a vida emocional no corpo humano. Ezequiel, seja bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui no Creative Talks. E eu gostaria de ouvir como é que você, tão jovem e em tão pouco tempo, foi tomando decisões profissionais e seguindo um caminho da psicologia com tanta segurança. Como é que isso se deu? Bom, eu acredito que eu sempre gosto muito de aprender com as situações que aparecem, né? Então, em cada situação, por exemplo, a dificuldade de falar, eu já tive muito mais dificuldade com relação a isso. E durante o final da escola e o começo da faculdade, eu aproveitei cada oportunidade para treinar essa habilidade que hoje é tão importante, como a oratória, né? Então, eu sempre gostei muito de ir me aprimorando ao longo das situações. E também, claro, eu acredito que as coisas na minha vida foram se abrindo de uma forma muito espontânea. Então, veio a psicologia, apesar de eu não ter tido uma referência de algum psicólogo da minha família, mas foi um curso que eu me identifiquei bastante. Acredito na psicologia corporal hoje como uma abordagem que as pessoas têm que entender um pouco mais, né? A gente vive muito na mente, então é por isso que está aí a ansiedade, estresse. A gente precisa hoje entrar no movimento de se voltar um pouco mais para o corpo também, até porque ele expressa a mente. Então, eu acredito que essa habilidade de você sempre aprender com as situações, com as circunstâncias, e você também tomar decisões que estão alinhadas com o seu propósito, né, com a sua missão de vida, eu acho que isso fortalece muito a sua caminhada. Nós vivemos em tempos de mudanças, né? Tudo muda com muita velocidade. E ao mesmo tempo é um período em que essa mudança está intrinsecamente ligada à tecnologia e às multiplataformas. Sim. Portanto, essas multiplataformas que são a expressão das big techs, é muito difícil que nós não estejamos associados no nosso dia a dia às telas. E ao mesmo tempo, tudo é muito ágil, tudo é muito rápido. E eu acredito que isso vai estimulando uma geração, desde a tenra infância, de pessoas que sempre serão muito aceleradas e, por Sim. vezes, até angustiadas, ansiosas. Diante desse cenário, qual a importância do autocuidado? Qual a sua relevância? Como é que se alcança essa consciência de se ter o autocuidado? Perfeito, Davi. A velocidade com que a tecnologia ela avançou, eu acho que foi bem superior à forma como a gente se adaptou, né? Então, a gente precisa desenvolver inteligência e cuidado com relação a alguns avanços e transformações da sociedade. Uma delas é a questão das telas, né? A gente precisa realmente desenvolver esses cuidados e o autocuidado na nossa vida. E isso envolve conhecimento, isso envolve, às vezes, até terapia, porque a gente não consegue lidar sozinho. Então a gente precisa de uma ajuda especializada para lidar, às vezes, com dependência. Sabe que hoje tem muitas pessoas é, internadas em hospital por conta de celular, dependência de jogos, né, eletrônicos. Então é uma realidade. A gente precisa trabalhar isso em si. E o autocuidado e o cuidado profissional é parte fundamental disso. Já que você estava falando de pessoas que chegaram a ser internadas, né, frente a esse impacto das telas e, de repente, a usabilidade descomedida, Sim, né, já que as pessoas não foram, digamos, educadas não. ao uso das telas, eu poderia dizer que esse é um dos elementos que produz afetabilidade ante os males para com a saúde mental, né? Sim. Existem alguns outros erros comuns que comprometem a saúde mental que você poderia nos dizer, até como um alerta preventivo?
Sim, existem vários, né? E podem ser simples, talvez mais diários, como talvez uma falta de atividade física, uma desregulação do sono, né? Uma alimentação desregulada também. São fatores que muita gente já sabe, mas não consegue praticar. Mas também existem sempre os fatores da nossa história de vida, né? E é isso que a gente precisa estar mais atento, porque muitas vezes são os que influenciam os nossos maus hábitos, né? Então, por isso a importância do profissional psicólogo para lhe ajudar a esclarecer o que está por trás de todos esses processos que acabam lhe descuidando, sabe? Nem sempre o processo de autocuidado ele é natural. Às vezes a gente pode ser natural descuidado. Então, às vezes a gente precisa de um movimento inverso, precisa de uma força extra para iniciar esse movimento de autocuidado. É como se você estivesse dizendo que a maioria das pessoas parece-me que elas não utilizam um processo preventivo. Perfeito. Que por vezes elas começam a agir a partir do impacto que é causado nas suas vidas. Então é como se o despertamento desse cuidado com a saúde física e mental, ele só avançasse pelo impacto imediato que é gerado por algum mal, por algum tipo de erro que de repente foi praticado, até culturalmente incorporado, né? E aí uma outra pergunta que de repente está também no hype daquilo que se trata da psicologia, né, comportamental. Muito se fala sobre autoconhecimento. Muito se fala sobre autoconhecimento. De que há uma relação entre o autoconhecimento, o autocuidado e a prevenção das crises. Mas nós não nascemos com essa consciência do autocuidado. Então, como é que você poderia nos ensinar, ou talvez transmitir um pouco da experiência clínica que você tem, sobre essa relação que envolve autoconhecimento, autocuidado e prevenção? Autoconhecimento, apesar de ser uma palavra hoje bem comum, né, nos nossos dias, é uma coisa extremamente complexa. Por quê? Porque a maior parte das decisões que a gente toma são baseadas no nosso autoconhecimento. Se a gente toma decisões erradas na vida, por exemplo, errado no sentido de não ser aquela que você, no fundo, gostaria, né? Então, por exemplo, escolher um curso e você não era o curso que você desejaria, né? Ali expressa uma falta de autoconhecimento. Então, até voltando à primeira pergunta, eu acho que eu consegui fazer escolhas na minha vida ainda muito jovem, porque talvez eu tivesse um grau de autoconhecimento um pouco acima da média, vamos dizer assim, né? A ponto de fazer uma decisão certa do curso, a ponto de escolher uma abordagem teórica que eu me identificasse logo, né? Um caminho. Então, para você ver a importância do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é muito importante porque ele lhe previne de decisões erradas, de comportamentos que podem ser prejudiciais para você. Então, eu não vou entrar numa dependência em relacionamento porque eu já sei que aquilo não vai me fazer bem. E se eu não tenho um autoconhecimento, eu entro achando que aquilo vai me fazer bem. Né? E demora e custa muito para poder sair daquele engodo que gerou depois. Existe um trocadilho de que geralmente as pessoas mais experientes e maduras são as pessoas mais velhas. Sim. E você está falando de forma muito madura e você é muito jovem. Como é que você poderia, digamos, óbvio, se você sentir à vontade, mas como é que você chegou a essa maturidade? Você reporta a quê? Aos seus pais, à leitura, aos amigos, à faculdade, à clínica? Como é que você chegou a essa consciência sendo tão jovem? Você tá com o quê? 24, 25 anos? 25 anos. 25 anos de idade. Esse eu não faço 26. Isso. Eu acho que é um conjunto de fatores, mais uma vez, associado à nossa história de vida. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa observadora. Outro fator, uma pessoa que gosta de escutar. Isso é fundamental. Quem quer amadurecer tem que saber aprender a escutar os outros, especialmente os mais velhos, seus pais. Eu também tive uma trajetória na igreja. Isso me ajudou bastante, porque desde cedo eu já tocava para muitas pessoas, eu já falava para um conjunto de pessoas da minha idade. Então, a faculdade também me ensinou muito a essa psicologia, enfim, né? Então, eu estudei muito, eu li muito autores que já tinham um grande autoconhecimento, e isso passou para mim, né? Vem passando. Eu vou dizer para você com toda a sinceridade, né? Que na Criativa a gente acredita muito na força do elogio. E a gente entende que o elogio ele é de grande relevância, né? Porque o elogio ele reconhece, o elogio ele honra. Sim. Né? Diferentemente, né, das falácias que por vezes são utilizadas
apenas para se criar algo em troca, né, como moeda de troca. E eu posso dizer para você que o que você acabou de dizer foi tão didático, porque você falou do fato de, desde muito cedo, ser um bom ouvinte, ser um bom observador, a sua experiência, né, muito ligada à igreja, Sim. ligada à eclésia, de você é pianista, né? Você Sim. tocava teclado e tal. Então, você falou de, além dos seus livros, além das leituras que você fez ao longo da trajetória. E aí eu tenho que também conectar esse tema que nós estamos desenvolvendo e abertamente lhe perguntar como a psicoterapia e os mais diferentes diagnósticos podem auxiliar no autocuidado. Como é que psicoterapia e diagnóstico fazem a gente, digamos, nos auxiliam, nos levam ao amadurecimento para o autocuidado? Pronto. A psicoterapia pode ser uma forma de potencializar o nosso autocuidado. Mas não necessariamente eu preciso fazer terapia para ter autocuidado. Autocuidado é uma coisa muito mais ampla. E é uma coisa que diz muito mais respeito a nós do que a um outro. Entende? Então, quando a gente chega num nível que precisa de um apoio de um psicólogo, de um psiquiatra ou de uma ajuda especializada, a gente precisa contar com esse apoio para potencializar esse nosso autocuidado que foi perdido ao longo do tempo. O objetivo é esse. Se nós despertássemos para o autocuidado, ou se isso fosse nos ensinado em casa, se isso fosse nos ensinado na escola, na igreja, enfim, nas áreas sociais às quais nós estamos inseridos, nas comunidades às quais nós estamos inseridos, eu penso que seria uma estratégia relevante para nós enfrentarmos uma cultura que nos coloca em um movimento constante de angústia, de ansiedade, que nos leva ao estresse. Eu não consigo, assim, eu não conheço uma pessoa que no século XXI não tem algum tipo de estresse potencializado pelo momento que nós estamos vivendo. Sim. Eu falo, inclusive, pelos meus próprios filhos, né, que eles estão inseridos em uma educação extremamente competitiva, de excelência de resultado. Sim. E eles, por vezes, se angustiam com as provas, se estressam com as provas, ou ainda essa questão das telas, que em casa nós não permitimos o uso das telas. O meu filho mais velho tem 12 anos, o mais novo tem 11, e nós, de segunda a quinta, nós bloqueamos as telas. Eles, na realidade, têm acesso às telas a partir sexta à noite, sábado e domingo, e uma forma também controlada. Nós criamos elementos de controle no acesso ao YouTube, no acesso às redes sociais, enfim, nós temos esse cuidado como pais. Mas eu penso que é um tema propício falar sobre isso, né? Falar sobre... Será que você poderia contextualizar o estresse e a ansiedade no cenário atual? Como é que você poderia fazer? É só isso mesmo? São as telas? É a pressão, né, do trabalho, de uma educação concorrencial? Como é que você contextualiza? Bom, eu posso iniciar essa fala trazendo um conceito do que você já contextualizou, o conceito de limite. Eu acho que a nossa sociedade hoje, ela rompeu a questão dos limites. O limite já não é uma coisa vista talvez como saudável. E a gente precisa de limite. Você falou que adota essa política de limites com seus filhos. E pode ser que seja muito saudável. A gente precisa desses limites. Na escola é tanto que foi autorizada a lei, né? Que proíbe o uso de telas dentro das escolas. E às vezes o nosso contexto familiar, o contexto escolar, o contexto das empresas, que às vezes não tem mais um limite de carga horária. Então as pessoas trabalham demais e chega a um estresse, um burnout. O Brasil é o segundo país em diagnóstico de síndrome de burnout, né? As pessoas às vezes não têm mais nem limite com seus próprios sonhos e desejos, desenvolvendo ansiedade, porque estão conectadas tanto no futuro, né, nas expectativas, que deixam de viver o presente, e aí a ansiedade vem,
o estresse vem, a depressão vem porque às vezes não consegue atingir aquilo que tanto planejou, né? Metas irrealizáveis. Então é a questão do limite. Eu acho que o conceito de limite é bom para a gente pensar sobre isso. Então, será que você poderia fornecer algumas dicas práticas e viáveis para o nosso público de como é que nós poderíamos ter uma vida mais saudável, mentalmente mais saudável? Porque ao mesmo tempo você fala, né, que pessoas no presente ficam vivendo o tempo inteiro o futuro e por vezes isso pode dar não só em angústia como também em frustração. Sim. Mas como é que eu faço então para conseguir encontrar esse equilíbrio? A gente tem que primeiro reconhecer como está o nosso estado atual. Sabe de uma coisa? O estresse ele não é igual para todo mundo. Tem pessoas que suportam maior carga de estresse, tem outras que não. Sim. Isso tem um fator pessoal. Então é importante você verificar como está a sua situação atual. De repente você já está numa crise e não quer mudar de vida, né? Não quer mudar, não quer tomar uma decisão para o seu próprio bem. Uma das coisas que ficaram aqui com os podcasts foi: a gente precisa investir no nosso autocuidado. A gente precisa cuidar de si. E às vezes a gente só lembra disso quando já está no fundo do poço, né? Então é reconhecer o nosso estado e ter coragem, confiar nos seus sentimentos, muitas vezes, de que você precisa tomar uma decisão em seu favor, né? A gente toma decisões para tantas coisas, por que não tomar decisões para nós mesmos? Que tal, não é um egoísmo, mas que tal você começar a valorizar você mesmo? Porque, enfim, se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar da outra pessoa, né? Se eu não estiver bem, eu não consigo trabalhar bem, né? Então eu tenho que começar do primordial, que sou eu. Eu preciso cuidar de mim. Parece-me que às vezes existe uma grande dificuldade de dizer não, né? Demais. E às vezes nós temos dificuldade de dizer não, ou seja, a gente diz sim para o outro e não para a gente. Sim, concordo. E quando os meses vão passando e às vezes a gente fica sempre pensando, poxa, mas deveria ter tido mais tempo com a família, poxa, deveria ter praticado aquele esporte que eu queria, poxa. Ou seja, a gente vai negociando o nosso tempo, que é uma riqueza. O tempo é uma riqueza incomensurável, Sim. intangível, não volta. Nós podemos ganhar de novo um dinheiro que de repente perdemos, mas o tempo a gente não consegue mais. Perfeito. Né? Nós não conseguimos mais ganhar. E aí eu fico imaginando, poxa, é adoecedor, né? Alguém sempre estar dizendo sim para o outro e não para si. E eu creio que isso também envolve, essa mudança de postura envolve o autoconhecimento. Será que você poderia relacionar para nós o grande desafio que é a gestão de tempo, né? A gestão do tempo ao estresse e à ansiedade? Como é que é essa relação, né, entre a gestão do tempo, envolve fatores emocionais, a relação entre a gestão do tempo, estresse e ansiedade? Excelente pergunta. Ó, a palavra não, ela é pequenininha, né? Bem pequenininha. 3 letras, né? Aham. Mas dificílima para a gente poder dizer muitas vezes. Não. Tanto é que em algumas técnicas psicológicas, psicoterapêuticas, é enfatizado para que você consiga dizer não. A gente treina ali o processo de dizer não. E muitas vezes esse não, quando o paciente diz com a profunda verdade, ele vem carregado de sentimentos que estavam sufocados ali. Para você ver como a palavra não ela tem um significado psicológico tão importante. E o processo de dizer não, ele está vinculado ao autoconhecimento, ao autocuidado, mas sobretudo à autoestima. Entenda o processo de dizer não com autoestima. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade de dizer não para outra pessoa, é porque eu não me estimo muito. E acabo valorizando muito mais o desejo do outro do que o meu próprio desejo. Mas tem horas que a gente precisa, em virtude do nosso próprio bem, da nossa própria saúde mental, saber se dizer esse não. Olha, eu achei de uma sabedoria o que você falou. E foi assim, sinóptico, simples, didático, Sim. ou seja, autoconhecimento, autoestima. Sim. Então, interessante, né? Quer dizer que o autoconhecimento, ele melhora a minha autoestima. Com certeza. O autoconhecimento não me faz, digamos,
me valorizar. Eu não estou falando de egocentrismo, não estou falando de Sim, egoísmo. Na realidade, eu estou falando mesmo é de valorização. sim. Da sua vida. Isso. Então, você disse algo tão simples e ao mesmo tempo tão sábio, porque todas as vezes que eu digo não para mim, sim para o outro, e isso acaba gerando, ao meu ver, um impacto emocional, um impacto interior, né? Isso também está envolvendo a minha autoestima. Sem E eu dúvidas. confesso a você que eu também nunca tinha pensado sobre isso, não. Sim. Nunca tinha imaginado isso. A E é profundidade a disso, né? profundidade disso, né? Sim. E o quanto dizer não pode ser libertador. Pode ser libertador. Exatamente. Olha só, ansiedade e estresse parece-me que são binômios do século XXI, né? Ansiedade e Sim. estresse é um binômio do século XXI. E aí, será que você poderia oferecer algumas orientações para pais? Para, na realidade, esse público, né, do Creative Talks, que é um público de empreendedores, empresários, profissionais liberais, que estão sempre no desafio de gerir pessoas também, de cumprir prazos, de bater metas. Será que você poderia oferecer algumas orientações para essa galera aqui do Creative Talks, mas para pais, para educadores, enfim, o que deve ser feito, né? O que nós precisamos saber sobre ansiedade e estresse que pode, digamos, nos ajudar na nossa caminhada? Perfeito. A primeira coisa que eu diria é conheça mais sobre o tema. Eu sei que já se fala muito, mas talvez se fala muito porque ainda se pouco se sabe. Entenda isso. Talvez se fala muito, quando a gente fala muito de uma coisa, talvez é porque ainda se sabe pouco. Então a gente precisa estudar mais sobre o tema, conhecer mais estresse e ansiedade. Talvez seja o primeiro passo. Individualmente, o estresse nas organizações, a ansiedade como está vinculada às famílias. Segundo, eu acho que as famílias, e assim como as organizações também, as empresas, elas precisam, acima de tudo, valorizar a pessoa. E é isso que eu sinto aqui também na Creative. Valorizar a pessoa acima de tudo. Valorizar o propósito dela, a história dela. Quando você valoriza isso, a pessoa, mesmo que seja imbuída de uma alta carga de estresse, ela consegue dar conta. Porque, como diz Viktor Frankl, quem tem um porquê supera qualquer como. Quem tem um porquê na vida supera como. Então, se a gente é uma empresa que consegue valorizar esse sentido, essa pessoa, essa trajetória, esses sonhos que estão nela, eu acho que a gente consegue suportar mesmo o estresse e a ansiedade quando são grandes. Porque vai tendo momentos na vida que a gente vai ter estresse, vai ter uma alta carga de estresse. Vai ter momentos que vai vir para nós alta carga de ansiedade também. Às vezes, um momento desse para nós pode ser altamente ansiolítico, vamos dizer assim. Mas se a gente tiver um propósito, se a gente tiver pessoas ao nosso lado, né, que estão com a gente, confiam no nosso trabalho, a gente consegue passar por isso. Então, conhecer mais sobre o tema, valorizar as pessoas pelo que elas são, eu acho que isso é profundamente saudável. Eu acho que a doença foge disso, vamos dizer assim, né? E também, se precisar, como sempre, buscar ajuda terapêutica, busca profissional. Porque nem sempre a gente sabe de tudo. Tem hora que a gente precisa ceder um pouco e buscar esse apoio, esse suporte. Ezequiel, a gente tem uma oportunidade sempre única de receber convidados, né, no Creative Talks, de pessoas que falam sobre temas de natureza diversa que impactam diretamente a sociedade, as pessoas, a vida, empreendedores, empresários, profissionais liberais. Mas eu tenho que lhe dizer o quão precioso foi ter lhe ouvido. E eu sei que esse mito já estava derrubado no que concerne a jovens profissionais serem necessariamente maturos, porque o que eu vejo em você é um jovem profissional, um talento e maturidade. Então você tem tido esse propósito de ajudar muitas pessoas e de abençoar muitas vidas. E dizer da nossa honra que é poder ter hoje você aqui conosco, de poder apoiar o seu trabalho e ao mesmo tempo divulgar por meio desse programa, desse podcast, de que as pessoas possam visitar. Como é que as pessoas fazem para lhe conhecer? Qual é o seu arroba? Ezequiel FC Viana, Instagram.
Criei recentemente agora o canal no YouTube também. Parabéns. Qual é o canal no YouTube? Diz É o aí. mesmo, É o Ezequiel mesmo? UFC Viana. Mesmo arroba. Então, todos aqueles que querem saber mais, querem aprender, querem descobrir estratégias e técnicas sobre autocuidado, autoconhecimento, saúde mental, Sim. como não chegar ao burnout, como, digamos, viver uma vida mais simples, mais feliz e com autoestima, é só lhe seguir. É só me seguir. O Instagram já está mais desenvolvido, né? Já tem bastante vídeos lá que você pode consultar, tanto vídeos dos eventos como vídeos meu explicando temas como ansiedade. Tem vídeo meu sobre ansiedade, tem vídeo meu sobre estresse também. E Davi, acho que já nesse clima de encerramento, eu acredito muito que a nossa grande força é o exemplo. Eu acho que a gente talvez vive muito essa crise do jovem imaturo, porque muito a gente ouve falar, né? Ah, ele tá na rede social falando, mas quando a gente dá o exemplo, né? Eu acho que isso é transformador. Então busquemos esse nosso caminho de autocuidado, de autoconhecimento, através do exemplo. Eu acho que essa é a nossa grande força. E eu tô aqui também, acho que essa é a minha missão de vida. Inspirar jovem, inspirar outras pessoas a acreditarem no seu trabalho, sabe? A gente precisa desenvolver esse processo aí, outra palavra, autoconfiança. Porque todos nós temos projetos, todos nós temos sonhos, temos um caminho a perseguir, né, a percorrer, mesmo que muitas vezes nem saibamos, mas a gente vai descobrindo ao longo do caminho. E esse processo de autoconfiança é fundamental. E lembrar que nem sempre é tudo sobre você, mas também sobre uma relação. Lhe conhecer no processo foi um processo totalmente engrandecedor para mim. E eu acredito que vai vir muitos bons frutos aí. E agradeço desde já. Eu creio, muito feliz, né? Muito feliz que Deus abençoe sua trajetória, que guie os seus passos e dizer que é uma honra poder lhe servir, poder ser um suporte, lhe ajudar nessa caminhada e dizer que em tão pouco tempo nós fomos impactados por você e aprendemos porque vimos tanta sinceridade e ao mesmo tempo essa coisa que você tem, né? Que é um talento de saber escutar e saber ajudar a partir da escuta que você faz. Sim. Parabéns pelo trabalho e eu desejo que todo bom propósito venha se cumprir na sua vida. Amém. Muito obrigado, Davi. É isso, honra nossa. Pessoal, quero agradecer a presença, né, desse psicólogo brilhante, esse jovem talento que é o Ezequiel, e dizer para vocês que logo em breve nós teremos outras entrevistas, outros insights e outras estratégias que possam não só contribuir com a democratização do conhecimento na comunidade da Creative, mas ao mesmo tempo venha a ser uma coluna para você que é empreendedor. Um beijo no coração e até o próximo Creative Talks.